Graça e paz, família IBBN de São Bernardo do Campo e seguidores das redes sociais. Hoje, dia 26 de julho de 2020, vamos celebrar ao Senhor. O Senhor, nosso Deus, que nos ama, que tem um plano, um propósito para nossas vidas, um Deus de graça, de amor, de misericórdia. E nós vamos ler Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Nós estamos estudando o livro de Ruth, e o livro de Ruth ele está inserido na época dos juízes. E o livro de Juízes, ele é a sequência da época de Josué. Josué que caminhou com Moisés, e aí sucedeu a ele e levou o povo de Israel a conquistar a terra prometida pela mão poderosa do nosso Deus. E aqui nós temos, então, o comissionamento e a promessa de Deus de acompanhar Josué por onde quer que ele fosse. Vamos ler Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9 e repetiremos o versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei do meu servo Moisés, lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será então bem-sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse texto de comissionamento de Josué e também de dar ânimo, encorajamento a ele, é um texto que fala muito forte ao meu coração e eu espero que fale também forte ao seu coração. Deus, ele fez essa promessa maravilhosa a Josué e depois ele repete essa promessa também a nós. Ele diz a Josué: olha, como eu fui com Moisés, eu serei com você. Simplesmente seja forte e corajoso. E ele também faz essa promessa muito parecida a nós, lá na grande comissão de Mateus 28, 18 a 20.
Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui ele tinha empenhado a sua promessa junto com a ordem dele ser forte, corajoso e adentrar e possuir a terra prometida. E ali no Mateus 28, 18 a 20, ele empenha também, ou ele liga a promessa à grande comissão, que devemos ir e fazer discípulos de todas as nações. E aí então ele estaria e está conosco todos os dias. Que possamos ser fortes, corajosos, não desanimar, meditar na palavra dia e noite, falar dela em todos os momentos da nossa vida. E o Senhor há de cumprir essa promessa maravilhosa. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio tanto na promessa de Josué capítulo 1, como na promessa de Mateus 28. E eu quero animar você, incentivar você a crer e assim ser forte, ser corajoso, meditar na palavra, falar da palavra e que possamos pregar o evangelho entre todas as nações. E podemos pregar o evangelho indo até lá, enviando alguém até lá, contribuindo e também orando pelos missionários, pelos povos, e o Senhor há de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai amado, nós entregamos nesse instante esse culto nas Tuas mãos. Recebe, Senhor, o nosso cantar, o nosso orar, o nosso meditar, o nosso ouvir da Tua palavra. E, ó Pai, que cada um de nós possamos estar compenetrados no Senhor e nesse momento de culto a Deus. Fala conosco, edifica o Teu povo, edifica todo aquele que está ligado através das redes sociais, que possamos, ó Pai, ser abençoado pelo Senhor, ser animado, incentivado com palavras como essa que acabamos de ler. Sejam fortes, corajosos, façam a obra do Senhor, porque eu, Senhor, estou convosco todos os dias. E, ó Pai, que assim essas promessas sejam renovadas em nossas mentes, em nossos corações, e que o nosso compromisso também, que possamos renovar diante do Senhor. Ó Deus, que possamos investir esse tempo na Tua presença, e que a Tua presença bendita seja um momento de nos edificar, nos fortalecer, nos animar, e que assim o Teu nome seja glorificado. E é através do Teu nome poderoso, Jesus, o Salvador, o Senhor, é por esse nome que nós oramos agradecidos. Amém. E agora nós vamos cantar e louvar ao Senhor, e vamos ter a sequência desse nosso cultuar, desse nosso serviço ao nosso Deus. Abra o seu coração, solte a sua voz, onde quer que você esteja, louve, exalte ao Senhor e esteja com os seus sentidos voltados para Ele e para a sua palavra. Graça e paz, irmãos. A música que nós iremos cantar nessa noite, ela se refere ao Salmo 96, que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai toda a terra. Essa música ela engrandece o nome do Senhor e tem uma parte na letra que ela diz que devemos anunciar entre as nações as suas obras e as suas maravilhas, e quão grande tem sido as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Eu tenho vivido isto neste período de pandemia e na quarentena, as maravilhas e o cuidado de Deus. Então que possamos entoar ao Senhor nessa noite com bastante gratidão
porque Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade e todo o louvor. Amém? Anunciar entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, amados irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Eu espero encontrá-los bem. Nesta noite daremos continuidade à série de mensagens intitulada Perseguidos pela Graça. É a quinta mensagem desta série, onde trabalharemos o capítulo 3, ao qual, a sua mensagem, o tema desta mensagem é Sob as Asas do Remidor. E eu gostaria, meu irmão e minha irmã, de relembrar um pouquinho com você aquilo que aconteceu anteriormente. No capítulo 1, conta-se a história de Noemi e Elimeleque, seu marido, e como eles saíram de Belém de Judá para morar em uma terra estrangeira chamada Moabe, com qual eles ficam aproximadamente ali 10 anos. Uma terra que meio que aparentada com o povo israelita, por conta de um incesto das filhas de Ló para com seu pai, mais exatamente a filha mais velha, Ló sendo ele sobrinho de Abraão. Lá, nesta terra, Noemi tem 2 filhos e ambos se casam com mulheres estrangeiras. Mas, por um golpe duro do destino, Noemi, juntamente com suas noras, ficam viúvas. Os 3 homens morrem e elas ali ficam sozinhas. Noemi decide então voltar para sua terra natal e dispensa as suas noras para que elas possam seguir a sua vida normalmente. Porém, uma delas, Ruth, decide ficar com sua sogra, pois se afeiçoou muito a ela. E então Ruth faz um juramento, dizendo para Noemi que onde o pé de Noemi pisar, o pé de Ruth ali estará. O Deus de Noemi, a partir daquele momento, seria também o Deus de Ruth. E ambas então retornam a Belém e Ruth passa a colher espigas num campo, numa plantação, para que ela pudesse se alimentar e alimentar a sua sogra. Porém, esse campo pertencia a um homem chamado Boaz, o qual era um parente próximo de Noemi, do marido de Noemi. E neste campo, Deus é extremamente misericordioso para com as 2 mulheres através da vida deste homem, de Boaz, um homem de Deus, um homem correto, um homem íntegro, ético. Noemi reconhece em Boaz também a pessoa do Goel, o seu resgatador, o seu remidor, o qual a lei de Moisés dizia que quando uma mulher sem filhos ficasse viúva, o parente mais próximo
teria a obrigação de resgatar esta viúva, casando-se com ela e dando-lhes filhos, o qual esses filhos teriam o nome do marido falecido, para que a genealogia deste homem morto fosse preservada, né? Para que também esta mulher fosse preservada e para que os bens e a terra desta família, deste homem morto, permanecesse dentro do seio familiar, dentro da família, porque a terra fazia parte da aliança do Senhor. Está lá em Gênesis 25, versos 5 e 6. Mas também, como nós vemos aí o Goel, né, como o próprio Cristo, realizando aí o papel, prefigurando a pessoa do próprio Cristo e dos atos de Cristo para com os homens. Então, Noemi, no verso 20 do capítulo 2, diz que Deus não tem deixado sua benevolência para com ela e com Ruth, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Dando então aí continuidade a esta série de mensagens, iniciaremos a partir do capítulo 3, que diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei eu de buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Verso 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirás o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse-lhe ele: Quem és tu? E ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Verso 10. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: Não se saiba que veio mulher a ele. Verso 15. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. E ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como se te passaram estas coisas, filha minha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: Estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: Não voltes para tua sogra sem nada. Verso 18. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará
enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar. Amado Senhor, nesta noite, Senhor, queremos pedir a Ti a iluminação e a capacitação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa falar ao nosso coração aquilo que precisamos. Senhor Deus, que esta mensagem de esperança possa ficar gravada na tábua do coração dos meus irmãos, a semelhança do qual o Senhor colocou ao meu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos tornar aptos e sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Que nesta noite, Senhor, tudo redunde para a glória do Teu santo nome. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como eu disse anteriormente, o tema desta mensagem é sobre as asas do remidor. E o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta noite é os planos de Noemi. Olha só o que diz o verso 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? É interessante, meu irmão, minha irmã, como Noemi assume Ruth como filha e busca uma vida melhor para ela. O futuro de uma mulher viúva não era algo muito promissor naquela época, como também não é nos dias de hoje. Pelo contrário, seria uma vida de muitas dificuldades e vergonha. E não era esse o desejo de Noemi para com a sua nora Ruth. Esse sentimento de Noemi para com Ruth certamente foi fruto da decisão que Ruth um dia tomou para com Noemi, citado lá no capítulo 1, a partir do verso 16. Então, meus irmãos, Ruth, não tendo nenhum tipo de parentela ali nesta cidade, Noemi, ela assume Ruth como sua própria filha. E como sua filha, ela procura aí uma vida melhor para ela. Ruth procura aí um futuro melhor para ela, para que ela seja feliz. Nada mais natural para uma mãe, não é? Ou até mesmo uma sogra, buscando a felicidade de um filho ou de uma nora. E este sentimento, certamente, meus irmãos, foi um fruto da decisão que Ruth tomou lá atrás. Quando Ruth diz, olha, eu não vou te deixar, onde você estiver eu estarei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo agora é o meu povo. Olha só o verso 2. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Noemi, sendo conhecedora das leis do povo de Israel e conhecendo muito bem também a lei do levirato, ela dá uma orientação a Ruth, ela passa então a orientar a Ruth de uma forma pura, verdadeira, ética e acima de tudo genuína. E essa é a diferença, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, de uma boa orientação. Esta é a diferença de quando você busca homens de Deus, pessoas capacitadas, preparadas para aconselhar. Quando você busca um conselho de uma pessoa madura, de uma pessoa que compreende as leis do Senhor. Essa é a diferença de um bom conselho para um mau conselho. Não é? Noemi a aconselhou de forma verdadeira, de forma ética, de forma pura, de forma genuína, com interesses genuínos, sem segundas intenções, sem nenhuma espécie de maldade. E quais têm sido os nossos conselhos para aqueles que nos buscam conselhos? Quais têm sido os conselhos que temos recebido de outros? Quais têm sido as fontes ao qual temos buscado conselho? Será que temos buscado nos aconselhar com homens e mulheres capazes para isso? Homens e mulheres de Deus? Temos buscado orientação da Escritura Sagrada, que é a fonte de toda a verdade? Noemi, uma mulher sábia, uma mulher de Deus, orienta Ruth, sua nora, mulher jovem, de forma correta,
de forma pura, ética, sem nenhuma espécie de segundas intenções, pois essa é a diferença de uma boa orientação. Vamos ver o verso 6, 7 e 8. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Além, meu irmão, minha irmã, do sentimento de Ruth agora para com Noemi, e de Noemi para com Ruth, Noemi a orientou de forma correta, ética, pura, legítima, de acordo com a palavra de Deus. Ruth também, de uma forma muito humilde, íntegra e ética, não se utilizou de formas escusas com subterfúgios que redundassem em descumprimento das leis, pecando assim contra Deus e de alguma forma que pudesse difamá-la perante agora o seu povo. Mesmo que desesperadamente necessitada, meu irmão e minha irmã, ela não tentou tirar vantagens da situação em momento algum, nem de dar o famoso jeitinho brasileiro. Lembrando que o texto diz que Boaz tinha comido, tinha bebido um pouquinho a mais da conta, e então ele procurou um local ali para deitar e dormiu aos pés de um monte de cereais. Ruth poderia muito bem ter se aproveitado e ter se entregado a este homem. Ruth poderia ter burlado as leis do Senhor, burlado os conselhos de sua sogra e ter se deitado e cometido o ato sexual juntamente com Boaz, se aproveitando das circunstâncias em um contraste, não é, com as próprias filhas de Ló, que está lá em Gênesis capítulo 19, a partir do verso 31, onde elas, as duas filhas, a mais velha e a mais nova, dão vinho ao seu pai, ele dorme embriagado, e no primeiro dia a mais velha vai lá e tem relações sexuais com o pai, e então dá luz aos moabitas. No outro dia fazem a mesma coisa, a filha mais nova se deita com o pai, dando a luz aí aos amonitas. Então Ruth, meu irmão, não segue aí os seus próprios instintos, talvez, os desejos, né, muitas vezes da carne, tentando se aproveitar das circunstâncias que Boaz se encontrava, mas ela, de uma forma genuína também, ética, moral, verdadeira, ela a todo momento cumpre aí os conselhos de sua sogra e não se aproveita das circunstâncias. Então os planos de Noemi, meu irmão, minha irmã, não é? Dão certo. E o Senhor permite com que isto aconteça. Noemi, ela assume Ruth como filha por conta aí da decisão que Ruth anteriormente tomou para com Noemi. Noemi a aconselha de forma sábia, de forma ética, dentro das leis e dos preceitos do Senhor, e então Ruth cumpre também de forma cabal, de forma íntegra, sem se utilizar de nenhuma forma escusa, de nenhum subterfúgio, de nenhum jeitinho brasileiro. E nós veremos posteriormente que isso também darão frutos, que isso frutificarão. O segundo ponto, meu irmão e minha amada irmã, se dá aqui no capítulo 3, a partir do verso 9. Sob as asas do remidor, e aqui, meus irmãos, nós encontramos aí a centralidade de todo o capítulo e de todo o livro de Ruth, que é
o pedido de Ruth a Boaz. Olha só que algo maravilhoso acontece. Olha só como Deus é misericordioso e como nós vemos aqui coisas tremendas acontecendo a partir do verso 9. Olha o que diz o texto. E disse ele: quem és tu? E ela respondeu: sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Meu irmão e minha irmã, o pedido, né, de Ruth é algo maravilhoso. Havia-se o costume de que se um homem colocasse o canto de sua capa sobre uma viúva, ele estaria se comprometendo com ela a um compromisso de casamento. Isso era um costume muito conhecido pelos árabes primitivos e, pelo que tudo indica, ainda hoje utilizado por alguns árabes modernos. Mas também, meu irmão, minha irmã, nós vemos este ato num relato do próprio Deus para com o povo de Jerusalém, em Ezequiel 16, verso 8, que diz, olha só: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a sua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Como eu disse anteriormente, nós chegamos aqui à centralidade de todo o texto. É o pedido de Ruth a Boaz. Ruth aqui revela a sua identidade e de forma muito delicada e humilde, ela apresenta o seu pedido a Boaz: estende a tua capa, porque tu és o meu resgatador. Alguns estudiosos, meus irmãos, traduzem essa palavra capa por asas. E de acordo com esses estudiosos, né, Ruth estaria dizendo: estende as tuas asas sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. Mas, independente da modificação desta palavra, o sentido é exatamente esse. Ruth pede a Boaz que ele a coloque debaixo de suas asas, né, ou de sua capa. Em outras palavras, dizendo: olha, me dê a sua proteção, entre em aliança comigo, porque tu és o meu resgatador. E foi isso que Jesus fez e faz com todo aquele que busca refúgio nele. Todo aquele que busca salvação na pessoa de Cristo. A pessoa de Boaz e o ato de estender o seu manto ou a sua asa sobre Ruth prefigura a pessoa de Jesus Cristo e o ato, né, que ele cometeu para com o ser humano, para com aquele que busca refúgio e auxílio no Senhor. Eu gosto muito daquela passagem, né, quando Jesus ora por Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos aninhar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, mas você não quis. Pois foi isso que Cristo fez com nós. Foi isso o que Deus fez para com Ruth. Ruth havia se colocado sobre as asas de Elohim no momento em que ela retorna a Belém de Judá. Quando ela sai de Moabe e retorna a Belém de Judá, ela se coloca sobre as asas do Senhor e agora ela procura colocar-se sobre as asas de Boaz também e receber dele todo o cuidado que Deus havia reservado para Noemi e para ela. E se você, meu irmão, minha irmã, não tem para onde ir esta noite, não sabe para onde ir, eu quero te dar um conselho: vá para debaixo das asas de Jesus. Amado meu, amada irmã, foi isso que Cristo fez conosco. Cristo é o nosso Goel, é o nosso resgatador. E sobre aquele que busca auxílio e refúgio nele, ele estende a sua capa, ele estende a sua asa. Assim, a imagem da galinha que aninha seus pintinhos. Nós estamos sobre a capa, sobre as asas do Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai. E se você não tem para onde ir, meu irmão e minha irmã, se você se sente inseguro,
se você se sente sozinho, busque a proteção de Cristo. Se aconchegue, se aninhe debaixo do manto de Cristo, porque lá há proteção, lá há consolo, lá há conforto para o aflito. Olha só o que diz o verso 10. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Boaz, como o Goel, né, a prefigura de Cristo, do Messias, né, como remidor, resgatador de Noemi, não foge à sua responsabilidade. E foi isso que Jesus Cristo fez. Não fugiu à sua responsabilidade para com os planos de Deus. Não fugiu à sua responsabilidade para com o homem. Para com o plano de redimir, de remir o homem, de resgatar o homem. Jesus não fugiu à sua responsabilidade de ser o nosso Goel, o nosso remidor. E a resposta que Ruth tem de Boaz é uma resposta digna de um homem de Deus. Ele prontamente a abençoou por sua conduta digna de uma mulher honrada, humilde, ética e virtuosa. Ela não buscou a companhia de outros homens, de homens jovens que presumivelmente seriam muito mais atraentes que Boaz, porque segundo a tradição, Boaz tinha em torno de 80 anos. E ela não permitiu que suas inclinações pessoais a governassem. Antes, ela preferiu aderir às conexões familiares, com senso de dever, demonstrando respeito por aquilo que era direito, que era correto, agindo com fidelidade para com as obrigações da família, para com o Senhor e para com a sua sogra. Pois todos os atos de bondade de Ruth, meu irmão, minha irmã, todos os atos de justiça de Ruth para com sua sogra, para com Deus, para com a lei de Deus, redundaram em salvação para ela. E por isso ela foi elogiada por Boaz. Boaz disse: olha, você preferiu me procurar, não é, do que correr atrás de homens jovens pela cidade. Por isso, o seu ato, Ruth, este último ato é muito melhor, é muito mais bem visto do que o primeiro ato que você teve com a sua própria sogra, de estar com ela, de não abandonar. Porque todas as atitudes de Ruth vêm redundando em bênçãos para ela. E assim também, né, de forma meio que conjunta para Noemi. Então nós vemos aqui, mais uma vez, um ato maravilhoso de misericórdia, de fidelidade e justiça de Deus sobre esta mulher. Nós vemos aqui Deus agindo, né, através deste homem Boaz e também através da própria Noemi, instruindo Ruth aos cumprimentos e aos planos do Senhor, até com relação à vinda do Messias. Porque, como eu disse, Ruth depois se casa com Boaz e ela entra na genealogia de Davi, sendo assim genealogia de Jesus. Se não estou enganado, ela passa a ser a avó de Davi. Mas, meus irmãos, eu gostaria de ressaltar aqui, né, a prefigura, né, da pessoa e dos atos de Jesus como o nosso resgatador, como o nosso Goel. Ele está sempre pronto para nos responder e nos acolher quando lhe for solicitado, mesmo que isso lhe custe a sua vida e que lhe custou a sua vida. Jesus está sempre pronto a receber todo aquele que o busca. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é o Goel do homem. Jesus é o resgatador do ser humano.
E quando solicitado, ele não fugirá às suas responsabilidades. Muito pelo contrário, ele estenderá a sua asa, estenderá o seu manto e trará refúgio para todo aquele que nele crê. Jesus, ele não fugiu da sua missão, mas ele cumpriu a sua missão até dizer naquela cruz do Calvário, está consumado. E ainda, meu irmão e minha irmã, permanece conosco vivo e presente através do seu Santo Espírito. Permanece sendo o nosso abrigo, sendo o nosso resgatador e o nosso salvador. Por isso, amado irmão e amada irmã, você que me ouve nesta noite, Jesus é o nosso Goel. Estamos sobre as asas do remidor, aquele propício, aquele que foi enviado para nos resgatar. E o pedido de Ruth foi algo maravilhoso. Ela foi muito ética, ela foi muito simples e verdadeira. Como eu já disse, poderia ter se aproveitado da situação, mas cumpriu cabalmente o que sua sogra disse. Deitou-se ao pé de Boaz. Ele acorda, ele a vê, ela fala de uma forma simples, olha, sou tua serva. Estende a tua capa sobre mim, buscando refúgio, refrigério, buscando auxílio nele, porque tu és o resgatador. E foi isso o que Cristo fez comigo e com você, meu irmão, minha irmã, assumindo sua responsabilidade como remidor. Vamos ver o que diz o verso 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Verso 13, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Olha só, meu irmão, minha irmã, Boaz, ele promete a Ruth que haverá uma ação dele. Porém, há uma ordem certa para as coisas acontecerem. Há uma ordem correta para as coisas acontecerem. Ele diz, olha, eu vou te remir, eu vou te resgatar, porém, antes de mim, existe uma outra pessoa que é um parente mais próximo do que eu. Existe uma cronologia, uma ordem nas coisas. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos as coisas do nosso jeito para ontem. Mas Deus, meu irmão, minha irmã, age de forma perfeita no tempo certo. Há uma série de fatores que Deus, por ser justo, por ser fiel, por ser verdadeiro, não só para comigo e para com você, mas também para com aquele outro que está do outro lado. Deus, ele age de forma plena, justa, para ambos os lados, porque essa é a essência de Deus. Ele age de forma justa, de forma verdadeira. Pois nós, meros seres humanos que somos, estamos ligados ao tempo, às leis e a tantos outros fatores que demandam certa ordem. E nós temos essa preocupação de que Deus, olha, Senhor, passe isso na frente, olha, Senhor, aquele que é último passa a ser o primeiro. Deus, ele é justo com ambas as partes. E há uma ordem para as coisas. E Deus trabalha na ordem. E é interessante aqui, de acordo com Moody, que foi um dos maiores escritores, teólogos, evangelistas norte-americanos de sua época, até os dias de hoje, inclusive. Ele foi nascido em torno de 1837 e morreu em 1899. Ele diz aqui que Boaz era sobrinho de Elimeleque. Por isso que ele não podia passar à frente, porquanto havia ainda um irmão de Elimeleque que estava vivo. E embora Boaz estivesse pronto para assumir essa responsabilidade de Goel, de remidor, Boaz, ele insistiu em permitir que o homem de parentesco mais chegado decidisse se queria ou não assumir as responsabilidades. Boaz, ele agiu com justiça. Mesmo que talvez afoito, mesmo que muitas vezes ansioso para que isso viesse a acontecer, ele agiu com justiça, ele agiu com sabedoria,
cumprindo a palavra do Senhor, mesmo que isso para ele valesse a perca da mão de Ruth. Mas ele agiu com verdade para com o seu parente, com fidelidade também para com Deus e para com a própria Ruth. Ele jogou limpo com Ruth. Olha, Ruth, tem o parente mais chegado, né, de uma linhagem, de uma parentela mais próxima do que eu. E é do direito dele. Se caso ele não quiser, eu certamente, como vive o Senhor, eu vou te resgatar. Ele promete uma ação, porém, cumprindo aí, né, todos os requisitos, com ordem, com justiça, com verdade. E assim é o nosso Deus. O terceiro ponto, eu gostaria de trabalhar com vocês agora o retorno de Ruth para casa. O verso 14 diz assim: ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saiba que veio mulher a eira. Ruth, então, querido irmão, querida irmã, sai no período da manhã para que ninguém pudesse pensar que ela se deitou com Boaz, para que ninguém pudesse interpretar de forma maldosa, ou pudesse entender, né, de forma maldosa. Porque se isso acontecesse, se ela se deitasse e tivesse o ato sexual com Boaz, se houvesse uma suspeita de que Boaz se relacionou com Ruth, ele não poderia mais ser o remidor dela. Porque havia uma lei na Mishiná, meu irmão, minha irmã, que dizia que se uma mulher gentia dormisse ou tivesse relações sexuais com o homem, ele não poderia desempenhar o levirato. Então, você vê que a todo momento, Ruth é muito ética, verdadeira. E que Boaz também, da mesma forma, é ético, é verdadeiro e age de acordo com os preceitos do Senhor. Desde o início, Ruth vem sendo verdadeira, vem sendo ética, vem sendo justa. E ela encontra um homem à mesma altura, uma providência divina para ela, de um homem à mesma altura. E os dois, então, cumprem as palavras do Senhor do Velho Testamento. E nós bem sabemos que isso tudo redundou para eles em bênçãos. Redundou para eles, né, na bênção de Deus, na providência do Senhor, na fidelidade do Senhor. Olha o que diz o verso 15. Disse mais: dá-me o manto que tu tens sobre ti e segura-o. E ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhes pôs as costas. Então entrou ela na cidade. Ruth retorna aqui então com mais provisão. No verso 15 deixa claro que Ruth retorna agora com mais previsões para ela e sua sogra. Deus a todo momento vem provendo todas as coisas para Ruth e para Noemi. E Boaz entendeu que não seria correto que agora a sua futura noiva, por conta dele ter estendido aí o seu manto sobre ela, e que ela voltasse de mãos vazias, que ela passasse necessidade. Ela recebe sim a provisão de Deus, mais uma vez através das mãos de Boaz. E nós podemos, irmão e irmã, receber do Senhor Jesus toda a provisão necessária quando nós buscamos a presença do Senhor. Quando nós agimos também para com fidelidade para com o Senhor, para com fidelidade com a sua palavra. O Senhor é fiel para conosco. Ele cumpre a sua parte da aliança sem se esquivar dela. Por isso Ruth mais uma vez retorna com mais provisão, só que ela não retornou da mesma forma que ela veio. Olha o verso 16. Então, chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera.
Olha o verso 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Ruth retorna a Noemi com respostas positivas, mas agora Ruth retorna com esperanças no coração e também trazendo esperanças ao coração de Noemi. Não é mais necessário agora que Ruth e Noemi façam mais nada. É apenas sentar e esperar e descansar, aguardando o agir de Deus. Porque Deus agora fará toda a parte que cabe a Ele fazer, não estando mais, não tendo mais necessidade para que Noemi e Ruth façam mais nada. Então, no desenrolar dessa situação, está também agora a providência de Deus, a ação de Deus. E nós veremos isso no capítulo 4, onde Deus provê e Deus age de forma sobrenatural para que Noemi e Boaz, Ruth e Boaz, fiquem juntos. E é interessante, meu irmão, minha irmã, que Noemi disse sobre ter saído, lá no capítulo 1, de Belém de Judá, indo para Moabe. Ela diz que saiu ditosa e agora retorna para Belém de forma vazia. Capítulo 1, os versos 21. Mas seus dias de vazio, amados irmãos, se acabaram, porque Boaz providenciará tudo o que elas precisarem, assim como Deus faz com seus filhos. Então, meu irmão, minha irmã, Ruth volta agora esperançosa, trazendo esperança, enxertando esperança no coração de Noemi, porque Deus assim colocou esperança no coração de Noemi, Deus colocou assim esperança no coração de Ruth, porque Deus providencia para ambas o seu resgatador, o Goel. E é isso que eu quero que você medite, meu irmão, minha irmã. Em Jesus Cristo há esperança. Em Jesus Cristo há um resgatador. Em Jesus Cristo acaba-se o vazio. Porque Jesus Cristo, ele preenche a alma aflita e faminta do ser humano. Porque Deus agora providenciará tudo para Noemi através de Boaz. Agora Boaz vai correr atrás e providenciar tudo pela ação do Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, estamos sobre as asas ou sob a capa do remidor. É o nosso Senhor e o nosso Mestre. E esse capítulo 3, especificamente o verso 9, é toda a centralidade do livro de Ruth. É o pedido de Ruth quando ela se coloca como serva de forma humilde, pedindo auxílio ao seu Goel, ao seu resgatador. E para você, meu irmão, minha irmã, se nesta noite você se colocar de forma humilde diante do resgatador da sua alma, certamente Ele estenderá a sua capa para você, te abençoará e te dará todo o conforto, toda a proteção, todo o auxílio e te trará a salvo para o seu reino. Certamente, assim como de forma certa vive o Senhor, Ele não fugirá à sua responsabilidade de remidor, de Goel. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os teus olhos. Vamos orar. Amado Senhor, nesta noite queremos te louvar porque Tu és o nosso resgatador, o nosso Goel. Vimos através da Tua palavra que Boaz e os atos de Boaz prefiguram tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Pois Tu és o nosso resgatador, o nosso Boaz, o nosso remidor. E um dia, Senhor, o Senhor estendeu o Seu manto, a Sua asa sobre nós.
Por isso, como diz a tua palavra, né? Que quando estamos debaixo das asas do Onipotente descansaremos. Nós podemos descansar porque temos um resgatador. Temos alguém que agora cuida e supre as nossas necessidades. Pai, que o Senhor possa cuidar também da necessidade dos meus irmãos, aquele que está aflito, aquele que está angustiado, abatido, com medo, sem muitas vezes ter para onde ir. Senhor, que eles possam encontrar em Ti o refúgio, o amparo tão precioso e tão necessário à nossa alma, através desta palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua disposição e pelo Teu sacrifício na cruz por nós, como nosso resgatador. Sê conosco. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, que esta palavra possa ficar gravada na tábua do teu coração. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor Diego, pela mensagem que veio ao encontro dos nossos corações. Que o Senhor continue abençoando, dando autoridade e unção do Espírito Santo para pregar e ensinar a bendita palavra do Senhor. Obrigado também a todos aqueles que participaram desse culto e que possamos estar a cada dia incentivando e animando uns aos outros, como diz lá o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que possamos estar juntos, congregados, e estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras, especialmente quando estiver chegando próximo o dia do Senhor. Que possamos estar durante essa semana orando uns pelos outros, estimulando uns aos outros, ligando uns para os outros, enviando mensagens do WhatsApp uns para os outros, e que assim estejamos realmente ministrando um ao outro para a glória do Senhor. Vamos orar e assim encerrar esse tempo, e quero também deixar o incentivo para você participar nessa quarta-feira. Teremos o nosso culto de oração, 20 horas da quarta-feira, pelo Zoom e pelo YouTube, teremos o nosso culto de oração. Na terça-feira teremos o culto de oração das mulheres, também às 20 horas. Vamos orar e que o Senhor continue a nos abençoar. Ó Deus, nós te louvamos por tudo que ouvimos, por tudo que cantamos e louvamos ao teu santo nome. Que, ó Pai, que possamos aplicar esta palavra em nossas vidas, dependentes da tua graça e do teu Espírito Santo. E, ó Deus, o Senhor sabe as nossas necessidades, as necessidades de cada um que está ouvindo, participando, e de cada membro da nossa família IBBM. Que o Senhor entre com providência, derramando cura, derramando graça, derramando bênçãos, derramando provisões. E que assim, ó Deus, o teu nome continue sendo glorificado e também espalhado entre os nossos contatos. Porque quando o Senhor nos abençoa, nós divulgamos os teus milagres aos nossos familiares, aos nossos amigos, nossos colegas. Então, ó Deus, continue a nos abençoar e assim que possamos continuar espalhando a tua palavra e os teus feitos. E agora que o amor do Deus Pai, a graça e a paz do Deus Filho, a comunhão, o consolo, o poder e a presença do Deus Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Até terça ou quarta-feira nas nossas reuniões regulares. Que o Senhor seja glorificado em sua vida
na vida da Igreja IBBN em todos os lugares da face da terra. Amém.